Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 17, nós vamos ler alguns versículos aqui. Vamos até o 34. Enquanto você vai achando aí o texto, 1 Coríntios 11, dos versos 17 ao 34. Eu quero agradecer aos irmãos todo o carinho que os irmãos têm estendido a mim e a minha família. A recepção calorosa, educada e amorosa dos irmãos. Então, em nome da minha família, eu quero agradecer muito os irmãos. Que Deus abençoe o coração dos irmãos, as suas vidas, tá bom? 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Eu vou ler, você vai acompanhar na sua Bíblia. Fica com os seus olhinhos bem fixos aí, eu vou ler um pouquinho mais rápido. E nós ganharemos um pouquinho mais de tempo aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez? Agradecemos pela tua palavra, Senhor, e pedimos que o teu Espírito a torne muito clara para o nosso coração. Já a tem tornado, Senhor, aos nossos corações. Aplica. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, ó Deus, e a tua palavra é tão eficaz e viva. Nós cremos nisso. Que possamos experimentar mais uma vez o poder das Escrituras em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos nessa noite a que nós possamos, em nossa imaginação, entrarmos naquele cenáculo. Como Paulo vai contar uma história aqui que ele ouviu do Senhor. Como foi que o Senhor instituiu a ceia, estando com os apóstolos naquele lugar? Então, os irmãos estão prontos a vir comigo? Vamos assentar à mesa? Vamos lá? É óbvio que naquela época não havia esse assento como nós fazemos hoje, né? Eles ficavam mais ou menos como que deitados, assim, sobre o cotovelo. Mas eu quero convidar os irmãos para que adentremos o recinto. Estejamos ali e aprendemos com o apóstolo sobre isso.
fato interessante e importante para destacarmos é quando nós estamos ao redor da mesa, não precisa ter pressa. Não é? É tão ruim quando nós vamos comer, fazer uma ceia com a família, a gente fica querendo sair logo, não é? Aquela pressa logo. Não, vamos ter calma. E vamos ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. Outra coisa é que ao redor da mesa normalmente saem umas briguinhas, não sai? Saiu com os discípulos lá, irmãos. Tinha lá. Será você? Será que é você que é o traidor? Será que é... Não, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer ao redor desta mesa. Venham comigo? Estão comigo então? Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Alguém que já disse certa vez que viver com os santos no céu será a glória, mas viver com os santos aqui na terra aí já é outra história. Você já ouviu isso alguma vez em algum lugar? Parece que o espírito dessa frase se encaixa perfeitamente naquela igreja de Corinto. Naquele momento, naquela igreja, naquela situação, porque nós sabemos que um dos problemas existentes ali dentro da igreja era em relação à comunhão, à unidade. Né? Paulo já vem falando isso lá no capítulo 1. Eu fiquei sabendo que há divisões entre vós e tal, e aqui ele repete isso também. Entrando um pouquinho dentro de um contexto aqui, irmãos, havia entre os irmãos naquela época uma refeição comum, chamada ágape. Cada um levava o seu quitute, sabe? É como se fosse um junta-panela. Já participou disso? Normalmente nós fazemos isso, né? Um junta-panela. Cada um leva uma coisinha ali e tal, colocava a mesa e todos iam comer com fartura. Com o passar do tempo, essa festa chamada ágape, ela foi unida à festa da ceia do Senhor. Isso é importante sabermos. Agora, é algo muito interessante o que o apóstolo Paulo vai enfatizar no versículo 17. Ele diz: vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Como pode uma igreja se ajuntar para pior e não para melhor? Não é triste isso? Sempre deveríamos nos ajuntar para melhor. Sempre, irmãos. Mas aquela igreja se reúne para pior, e Paulo vai destacar isso. Sabe o que estava acontecendo ali? Havia alguns irmãos mais ricos e abastados que levavam picanha no churrasco. E os pobres levavam alguns pãezinhos. Só que acontecia que eles chegavam primeiro, os mais ricos, e aí ia comendo, e até assim bebedavam, deixando os outros passando fome. E quando chegavam os outros irmãozinhos lá mais simples, ficavam chupando o dedo. E Paulo falou: está tudo errado isso, e vocês vão tomar a ceia dessa forma. E ele destaca que isso, obviamente, não é algo bom, porque é um desrespeito aos mais pobres, e principalmente, irmãos, um desprezo à unidade da igreja. E ele diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que triste. De fato, eles não estavam se reunindo para melhor, tendo aquele tipo de postura. E Paulo, então, precisa recapitular algumas verdades sobre a ceia, sobre a igreja, e mostrar para nós. E ele vai mostrar que a celebração da ceia do Senhor é o momento da igreja, irmãos, onde a cruz de Cristo está mais iluminada. E eu achei fantástico isso aqui. Quero que você repare, não em mim, mas naquilo ali. Você está vendo que tem duas luzinhas lá, né? Dando esse foco. Não conseguiu lá, Pedro, a luz acender lá atrás? Não? Não deu, né? Mas tem uma luzinha que acende ali atrás. E eu achei ótimo, porque isso vai ilustrar para nós o que nós estamos tentando dizer aqui, irmãos. Os refletores
refletores, todos estão acesos sobre a cruz de Cristo. E ele nos ajuda a olhar para 4 direções. Os refletores estão todos sobre a cruz. Ela é central. O sacrifício de Jesus por nós. A ceia nos lembra isso. E nos ajuda agora então a olhar para 4 direções. E a primeira delas, versículo 24 e 25, aí no texto, eu quero que você olhe comigo. Diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nós, primeiramente aqui, irmãos, somos levados a olhar para o passado, para trás. O foco está na centralidade da morte substitutiva de Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para trás e vamos lembrar que alguém deu a sua vida em nosso lugar. Que importância isso tem? Será que isso tem alguma importância? Total, porque senão não estaríamos aqui, irmãos. Não estaríamos, não teria condição alguma de sermos salvos. E a ceia então vai falar dessa morte sacrificial de Cristo. O pão simbolizando o corpo dado por nós. O suco de uva, o sangue. Não é literalmente o corpo de Cristo que está aqui, e nem o sangue. Entende? Mas é um símbolo que lembra o sacrifício de Cristo por nós. Ela centraliza isso. Há um ex-pregador do Evangelho, porque ele já está com o Senhor, acho que a grande parte dos irmãos conhece, pastor John Stott, lembra-se dele? Ele escreveu algo interessante sobre isso. Ele disse que era por sua morte, acima de tudo, que Jesus desejava ser lembrado. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque na mente hebraica do judeu, quando se falava em lembrança, significava aqui, irmãos, mais do que simplesmente você rememorar alguma coisa que aconteceu no passado. Quando se falava em lembrança para o povo hebreu, isso significa reviver ao máximo possível a realidade e o significado de uma pessoa ou situação. Então, em memória dele, não é uma simples lembrança. Já esqueci, vamos lembrar daqui um mês, ou daqui 15 dias, etc. Não, essa lembrança envolve a nossa vida. Nos transforma, nos alimenta, nos sustenta, nos transforma realmente. Portanto, é seguro dizer que que não há cristianismo sem a cruz. Diz John Stott. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Não há cristianismo sem cruz. Não é que nós não adoramos cruz. Está entendendo, irmão? Mas não há cristianismo sem cruz, sem o sacrifício de Jesus por nós. Não existiria. A cruz de Cristo foi exatamente ali que Deus estava revertendo a sua história. Era ali. É ali que Ele estava mudando tudo. Toda a sua história. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Assim estávamos nós, irmãos. Eu e você. Sem Jesus nós estávamos mortos, literalmente mortos espiritualmente. Estávamos escravizados por Satanás. Estávamos condenados, embaixo da ira de Deus. É o que Paulo diz lá. Mas quando ele chega no versículo de número 5, ele diz assim: mas
Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. Se não houvesse esse mais, então nós estaríamos perdidos. Então, irmãos, a ceia, os holofotes estão sobre a cruz, e ele nos ajuda a olhar para trás, lembrarmos do sacrifício, essa lembrança, a centralidade do sacrifício de Jesus por nós. Que glória, que bênção. E quando eu e você participarmos da ceia, nós devemos olhar para trás, olhar para a cruz e fazer, sabe o quê? Bendito seja o Senhor. Porque o Senhor mudou a minha história ali. E hoje eu estou aqui, Pai, por causa do Senhor. Mas ela também não nos ajuda apenas a olhar para trás. Os holofotes sobre a cruz de Cristo nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Olhe comigo na sua Bíblia, versículos 28 a 32. Está aí comigo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que ele está falando aqui é a necessidade de um autoexame. Agora, repare nisso, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem como eu examinar o Pedro, e nem ele a mim. Isso é muito individual. Examine-se, pois, a si mesmo. Não examine a vida do seu irmão, examine a sua. Você precisa examinar a sua vida. Sabe o que significa examinar aqui? É forte, porque a ideia aqui é de um autoexame rigoroso. Rigoroso, nada deixando passar. É a ideia de colocar à prova, testar. Coloque em prova a sua vida. Vamos colocar em prova as nossas motivações, as nossas intenções a respeito da ceia do Senhor. Vamos colocar em prova as nossas motivações em relação aos outros irmãos. Precisamos fazer isso. É o que ele está falando. Havia ali um problema sério sobre isso, e Paulo fala: examine-se, pois. O que vocês estão pensando? Suas motivações sobre o corpo de Cristo, sobre a ceia, sobre o seu sacrifício e sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre os seus irmãos. O versículo de número 27, aí no texto, ele mostra que a igreja em Corinto estava participando da ceia de uma maneira indigna. E aí a pergunta para nós: será que nós também, isso pode acontecer conosco, participarmos da ceia de uma maneira indigna? O que é isso? Como é que nós participamos da ceia de uma maneira indigna? Deixa eu listar algumas coisinhas rápidas para vocês aqui. A necessidade de um autoexame. Nós participamos da ceia do Senhor indignamente quando nós a ignoramos ao invés de obedecer a ela. Entende? Você sabe que a ceia é uma ordenança? Sabia disso? É uma ordenança. Por exemplo, há muitos que podem pensar que a ceia é algo irrelevante. Ou se não estiver expressando isso, pode de alguma maneira estar agindo assim, dando a entender que a ceia é algo irrelevante. E quando nós estamos tendo esse tipo de ideia, desconsiderando
achando irrelevante. Não preciso estar, mês que vem eu vou, não tem problema. Isso é tratar com irrelevância. Isso é tomar a ceia do Senhor indignamente. Nós também tomamos a ceia do Senhor indignamente quando nós não a observamos de modo significativo. E aqui nós estamos falando, irmãos, que muitas vezes nós podemos tomar a ceia do Senhor de uma maneira superficial, cerimonial. Entende? Religiosidade. De fora para fora. Seguindo um ritual, sem compreender a razão de estarmos observando essa ordenança. Então nós tomaremos a ceia do Senhor indignamente. Dessa forma também. Não a observando de modo significativo. É tão importante para nós. Porque a ceia, ela mostra para todo mundo que nós somos o corpo de Cristo. Isso tem que ter relevância para nós. Muita relevância. Muita importância. Nós não podemos negligenciar de modo algum. Antes nós devemos dar o seu devido valor. Nós participamos da ceia do Senhor também indignamente, entendendo, irmão, que a ceia possa trazer salvação. Há muitas pessoas que acham que se não tomar a ceia, ele perde a salvação. A Bíblia não fala isso. Mas a ceia é para aqueles que já foram salvos. Não é? Não quer dizer que, nossa, eu perdi a ceia, não pude agora, estou perdido. Não, não é nada disso. Há circunstâncias que não nos permitem estar junto com os irmãos. Aí a igreja vai até os irmãos e assim vai, não é? Nós tomamos a ceia. Irmãos que às vezes estão viajando, tem outras impossibilidades. Mas não, nós não podemos, nós tomamos a ceia do Senhor indignamente quando nós estamos entendendo que ela traz salvação. É a mesma coisa quando eu sou batizado. Fui imergido, né? Pronto, estou salvo agora. Não é isso. Não é um molhar. Já pensou se todo mundo fosse salvo porque molhou? Vamos jogar todo mundo dentro de um rio assim, já uns montes, porque já sai todo mundo salvo dali. Não é isso. Mas também é uma ordenança. Todo aquele que nasceu de novo, ele deseja o batismo. Porque é ordenança. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Não é o batismo que salva, mas ele é a consequência lógica. O Novo Testamento não entende alguém que entregou a vida a Cristo e não foi batizado. Mas e o ladrão da cruz? Ele não foi batizado, não mesmo. Não havia nem tempo, mas ele foi salvo. Mas você que tem tempo, está esperando o quê? Entregou a sua vida a Cristo. Obedeça às Escrituras. Desça as águas do batismo. Testemunhe que você nasceu de novo. Porque aquele ato simbólico também mostra o que aconteceu por dentro. Um novo nascimento. Tomamos a ceia do Senhor indignamente também, irmãos. Recusando-nos a confessar o nosso pecado e nos arrepender dele. É preciso explicar algo desse teor? Não. Será indigno tomarmos a ceia do Senhor alimentando o pecado em nossa vida. E para finalizar, nós tomamos a ceia do Senhor indignamente, não tendo respeito e amor por Deus e ao seu povo. Respeito, reverência. Não é ausência de alegria, não é. A Juliana bem enfatizou aqui a questão da alegria, não é? Nós não precisamos tomar a ceia do Senhor assim, cara triste, né? Não, nós devemos tomar a ceia do Senhor com alegria, mas com respeito e reverência ao Senhor Deus e ao seu povo que está aqui também.
Amém, meus irmãos? Versículo 29 e 30 vai mostrar que nós não podemos tratar a vida e a morte de Cristo, que foi algo singular, como algo comum e insignificante. E Paulo então fala, vocês devem discernir. Discernir aqui significa reconhecer, fazer distinção, diferença. Devemos discernir o corpo. Para quê? Para não sermos disciplinados. É o que ele diz aqui no texto. Havia muitos irmãos ali na igreja que estavam doentes e não poucos que dormiam. Por quê? Estavam com preguiça? Não, porque haviam morrido mesmo. Morte. Deus matou aqueles irmãos. É difícil a gente encarar isso, não é? Mas era disciplina, porque aqueles irmãos não estavam levando a sério o corpo de Cristo. Agora, aqui não é perda de salvação, irmãos. É disciplina que estava acontecendo. Então ele fala, vocês têm que julgar a vocês mesmos. Vocês têm que examinar a si mesmos. A cruz de Cristo está iluminada. E ela nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos. Sonde o seu coração, não do seu irmão, nem de quem quer que seja, o seu. De repente você pode achar assim que você está supimpa, crente nota 10, e Deus vai olhar para você e falar assim, vai diminuindo aí, de 10 passa para 1. Pode ser. Examine-se o homem a si mesmo. Terceiro, irmãos, os holofotes estão sobre a cruz e somos exortados a olhar também ao redor. Veja comigo o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E aqui então, ele está falando de um desafio missionário. Normalmente, nós que estamos à frente, os pastores, quem está dirigindo uma ceia, no final, quando os irmãos distribuem os elementos, a pergunta que se faz é o quê? Alguém deixou de receber os elementos, não é? E alguém que levanta, os irmãos vai. Se nós fizéssemos essa pergunta aqui hoje, no cuidado que os irmãos têm, e vão conduzir os elementos para todos os irmãos, será que nós deveríamos responder não? Ninguém foi esquecido? Não, irmãos, nós deveríamos responder sim. Sim, porque há muitos bancos vazios. E há muitas pessoas que estão lá fora e não foram alcançadas ainda. E nós podemos, você pode ser usado por Deus para alcançá-las. Nós podemos. E quando eu falo você pode, eu estou falando no seu ambiente de trabalho, de escola, de vizinhança, de amigos, etc., familiar, etc., etc., etc. A ceia, irmãos, é um testemunho, ainda que mudo, mas é um testemunho dos aspectos mais centrais do cristianismo a partir da cruz. A ceia está mostrando para nós a remissão dos pecados, o quanto nós somos pecadores e fomos remidos desses pecados. A ceia está testemunhando a integração na comunidade da fé. E a ceia está testemunhando também a esperança da redenção final. Que mensagem maravilhosa. Nós poderíamos apenas colocar os elementos da ceia aqui e dar breves palavras e deixar por si só. Ela já prega e fala. Olharmos ao redor. Há algum problema, irmãos, em convidarmos pessoas não crentes para participar de um culto de ceia? Algum problema? Não, porque elas vão receber testemunho também.
Nós devemos chamar, sim, olha, vamos na igreja, hoje vai ter o culto de ceia, eu quero que você ouça a palavra de Deus ali. Quem sabe alguém aqui nessa noite, que entrou aqui, e o seu coração está longe de Deus. Eu não conheço o seu coração, mas você sabe. E Deus pode estar tocando no seu coração agora, mostrando que você está longe dele. Está bem distante dele, precisa arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, para que você possa nascer de novo, ser uma nova criatura, transformada, fazer parte de verdade desse corpo chamado Igreja de Jesus Cristo. Quem sabe você tem sido um simpatizante com o corpo de Cristo, mas ainda não é alguém que vestiu a camisa. Não saia sem Cristo. Se Ele estiver tocando no seu coração, eu vou falar para você o que eu ouvi no dia da minha conversão. Filho meu, dá-me o teu coração. Reconheça a sua incapacidade de agradar a Deus por si só. Entregue a sua vida a Cristo. Creia no seu sacrifício perfeito e único. Se renda a Ele. Quarto e último, irmãos. Os holofotes estão sobre a cruz de Cristo. Nos ajuda a olhar para trás. Para onde mais? Para dentro de nós, ao nosso redor. E também nos ajuda a olhar para frente. Versículo de número 26, no finalzinho do versículo diz assim, vou ler todo o versículo, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Venha. Lá em Lucas 22, 18, Jesus disse assim, desde agora não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui vivendo um vamos ver no que vai dar. Ninguém está aqui assim, vamos ver no que vai dar isso. Será que isso é de verdade? Será que isso é fato, acontece mesmo? Ninguém está aqui lançando a sorte ao acaso. Ou será que alguém está aqui assim? Deixa eu ver no que vai dar isso. Não! Há uma esperança no nosso coração, não é? Qual é a esperança? Qual é a sua esperança? Qual é a nossa esperança? O céu, não é? Nós ficamos tão envolvidos com esse mundo, tão envolvidos com ele, como se fosse um novelo cheio, nos enrolando, enroscando, que nós perdemos a perspectiva do céu. Sabe o que mais nós perdemos? O brilho nos olhos. Você já viu quando uma criança, o pai ou a mãe fala para ela, olha, no Natal você vai ganhar aquela linda bicicleta. Quando aquela criança olha para o calendário e fala, pai, que dia é hoje? O pai fala, o olhinho brilha. Quando vai chegando perto, então, brilha mais ainda. Ah, que alegria! Está chegando o dia. Irmãos, está chegando o dia. Está chegando, pode ser hoje ainda. Pode ser hoje. Talvez se o Senhor voltasse hoje, aqui antes de acabar o culto. Amém? Você estaria com o Senhor nos ares? Pouquíssimos amém. Pouquíssimos. Você estaria com o Senhor nos ares, né? Com certeza. Porque você espera e Ele virá nos buscar. O diabo tem nos ofuscado para que nós percamos realmente esta visão do céu, irmãos. Porque lá é a nossa casa. Eu quero encerrar contando uma história para vocês de um casal de missionários. Talvez você já tenha ouvido essa história. Eu vi de um outro pregador, mas achei muito interessante. Aquele missionário estava chateado
Porque depois de anos e anos no campo, sofrendo amargamente, quando ele chegou na sua terra e era a época de descansar, a aposentadoria deles, eles não receberam, não tinham seu conforto, as dificuldades permaneciam, eles não foram recebidos com aclamações, e ele ficou muito chateado com Deus, brigando, esbravejando, e ele falou para a mulher dele: olha, você fica aí falando com o seu Deus, por que ele fez isso conosco? Eles estavam naquela casa simples que eles agora moravam, depois de anos de dedicação ao ministério. E quando ele voltou, ele encontrou sua mulher no mesmo lugar, e ali feliz, contente. E ela perguntou: e aí, você falou com Deus? Por que ele fez isso conosco? E ela falou: falei. E o que ele te disse? Nós não chegamos em casa ainda. Nós estamos a caminho, irmãos. Há alguns queridos nossos que já foram, né? Estão com o Senhor. Nós estamos a caminho. E o pastor está querendo que todo mundo morra lá, não é nada disso. Mas nós devemos olhar para o alto, e Paulo nos incentiva a isso, olhando para as coisas que não se veem. Você está pronto? Vamos comer do pão e beber do cálice? Você continua ao redor da mesa? Está com pressa de sair? Ai, pastor, amanhã tem uma semana corrida, vamos logo com isso, anda logo, vamos logo. Não, calma, continua. Vamos celebrar a ceia do Senhor junto. Eu quero chamar aqui o Pedro, irmão Eli, Daniel Obolato, irmão Diniz, irmão João Batista. Por favor, os irmãos venham aqui me ajudar. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero dar pelo menos um minuto para que você esteja orando em silêncio e fazendo isso que as Escrituras nos ensinam. Examine-se, pois, a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ai, mas eu não posso tomar ceia hoje não, porque eu estou querendo esganar aquele irmão. Então, você ou perdoe agora, ou peça perdão a ele, ou a ela, e não deixe de participar. Lembre-se do que o Senhor fez por você. Libere perdão. Se você tem alguma dificuldade com alguém agora, libere. Não fique atrás da prisão. Perdoe e seja perdoado. Vamos orar. Senhor, a nossa sondagem pode falhar, mas a do Senhor não falha. Traz à tona, Espírito Santo, tudo aquilo que nos torna indignos de participarmos desta celebração.
queremos ser aptos pelo Senhor, pelos méritos de Jesus, lembrando o que Ele fez por nós. No nome dEle nós te buscamos. Ah, Senhor, trata aqui em cada coração. Traz o perdão, a cura. Deus, cura as feridas abertas. Restaura os relacionamentos. O vigor espiritual. Perdoa-nos, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós. Espírito Santo de Deus, age em nosso meio. Se há alguém aqui que não nasceu de novo, eu peço que o Senhor transforme essa vida. Traga sobre ela o que a Tua palavra nos ensina sobre o novo nascimento. No nome de Jesus, louvamos ao Senhor, te adoramos, pois nós estamos aqui hoje, porque o Senhor fez tudo por nós. Nada foi de nós mesmos, mas o Senhor nos alcançou. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar da ceia do Senhor, vão se colocar em pé. Aqueles que não, permaneçam assentados, e os irmãos vão conduzir até vocês os elementos. Nós vamos comer do pão, vamos louvar ao Senhor e depois do cálice, tá bom? Então os irmãos que vão participar, por favor, fiquem em pé. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Seus pés, me humilhar diante de Ti. Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Através do Teu Filho tenho livre acesso a Ti, que me fez chegar aos Teus pés, me humilhar diante de Ti. Deixa Teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o Teu querer, Senhor.
Alguém ficou esquecido do pão? O nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão e, tendo dado graças, ele disse: como? Este é o meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Por semelhante modo, os irmãos que participaram do corpo do pão vão se colocar em pé e participar também do vinho. Por favor, os irmãos fiquem, os irmãos vão conduzir até vocês. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por semelhante modo, o nosso Senhor tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós. Façam isto em memória de mim. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Assim como os irmãos estão aqui comigo, quero convidar a todos a se colocarem em pé. E nós vamos orar mais uma vez. E saímos daqui na esperança. O Senhor vai voltar para nos buscar. Lembrando, mais uma vez, que nós somos o corpo de Cristo, a igreja. Devemos estar unidos a Ele. Seguindo em frente, olhando para frente, para Ele. Nosso maior exemplo. Obedecendo em tudo a Sua palavra. E testemunhando a esse mundo, essa nova vida em Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. E estaremos encerrando o culto, depois tem o pós-lúdio e eu quero cumprimentar você ali na porta. Bondoso Pai, só o Senhor é que pode transformar o nosso viver. O maior milagre que pode acontecer é aquela pessoa que está perdida ser restaurada pelo poder do Senhor.
Obrigado, porque o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado por participarmos da ceia e sermos lembrados hoje que o Senhor pagou um alto preço por nós, derramando o seu sangue, e Ele também ressuscitou dentre os mortos, para que nós fôssemos um corpo, um povo do Senhor, para que tivéssemos esperança e pudéssemos estar com o Senhor para sempre. Obrigado por isso, Senhor. Fortalece a tua igreja, o teu povo. Guarde-os. Eu coloco diante do Senhor cada irmão, a sua semana. Deus, conduz na vitória do Senhor. Que os irmãos possam ter a ousadia do Senhor para testemunhar. A tua graça, Senhor, para resistir ao pecado. Ó Deus, tu que começaste a boa obra em nós, é aquele que há de completá-la. Abençoa-nos, renova em nosso coração a esperança do céu, da volta de Cristo, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso amado Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo, seja, irmãos, em nossas casas, em nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus hoje, até a volta gloriosa e certa do nosso amado Jesus. Amém, amém. Pode assentar os irmãos, aguarde o pós-lúdio, eu quero cumprimentar os irmãos lá na porta. Volta de Jerusalém.